Salmo 121. Todos abriram? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que salmo lindo, né? Esse salmo tem sido meu companheiro nesse ano, ou na saída do ano, na entrada desse ano. E esse salmo, ele fala de 4 promessas de Deus aqui, que nós vamos estar andando, caminhando e vendo. E aqui quando nós entramos e vemos, quantos de nós aqui, que tem um contato com a palavra de Deus, que já caminhamos no Evangelho já por um tempo, esse salmo é um salmo conhecidíssimo, todo mundo conhece. Mas pelo menos o começo, eu acredito, pelo menos o começo todo mundo sabe, o restante do salmo pode não saber, mas, poxa, essa pergunta, de onde me virá o socorro, é uma pergunta que, cá entre nós, eu particularmente já devo ter feito milhares de vezes, porque quando vem os momentos difíceis, a primeira coisa que a gente fala poxa, de onde me virá o socorro? E vem esse salmo na cabeça, não só pelo salmo, mas porque eu sou músico também, tem músicas que eu já ouvi na minha vida, várias canções que falam desse salmo também. Bem, eu fiz essa pergunta em vários momentos então da minha vida, não só os momentos que aqui eu estou, na Inglaterra, na Europa, que já é metade da minha vida praticamente, mas também eu fiz mais novo, quando eu ainda estava no Brasil e fiz essas perguntas. E nessa peregrinação, então, nessa etapa aqui, esse peregrino aqui, ele tem esse coração colocado em Deus, e é interessante também que as etapas da vida, ela oferecem os seus desafios. Se você olhar agora, se você der uma paradinha para pensar um pouco na sua vida, fazer uma reflexão na sua vida, você pode perceber de que em algum momento dessa nossa vida nós tivemos desafios mais complicados, mas também tivemos recompensas. Então, nós tivemos desafios para atravessar, e tivemos também recompensas, que é como se nós olhássemos para a palavra de Deus e disséssemos aquilo que a gente ouve sempre: eu entrei na terra prometida, ou seja, conquistei. Quando a gente fala no Evangelho, falamos assim: eu entrei na minha Canaã, eu consegui chegar na terra prometida. Qual é o que a gente faz? É exatamente isso, é dar esse passo. E nos é dada também a oportunidade, quando isso acontece, de vermos e termos experiências com Deus. Então o Evangelho não é só algo de ver, mas é algo de ter. É ter a passos que nós entramos, assim como essa expressão do salmista aqui, enquanto ele vai responder aqui para ele mesmo: de onde é que me veio o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez os céus e a terra. E uma coisa é certa, que qualquer coisa que você escolha, qualquer coisa, você pode escolher qualquer coisa nesse mundo, todas estas coisas vai ter um toque, vai ter uma mão de Deus, vai ter algo de Deus, porque é Ele que formou todas as coisas. Inclusive, quem inventa coisas foi Deus quem formou os homens. Então, qualquer coisa que o ser humano tenta pensar, tem a mão de Deus, tem Deus ali, tem o controle de Deus, depende de Deus. E nesses tempos que a gente vive, que são tempos difíceis, tempos novos, e eu posso dizer essa palavra: esquisitos. Esses tempos estão esquisitos. Essa semana eu parei para pensar um pouco. Irmãos, eu estava vendo já há algum tempo, acompanhando algumas reportagens sobre esse tempo, e inclusive numa conversa que eu tive para ver alguns detalhes, algumas coisas que eu precisava, em todos os lugares que eu fui para procurar, para tirar essa informação, eu recebi quase a mesma resposta.
A resposta foi: olha, depois do Covid, muita coisa mudou. Depois do Covid, muita coisa tomou uma outra proporção. Depois do Covid, nós tivemos que fazer alguns ajustes, algumas coisas. E o engraçado é que eu também li algo a respeito disso. Diz que o mundo, ele deu passos largos, coisa de 15, 20 anos, nesses 3, 4 anos que a gente vem pós-Covid. O mundo se transformou, ele se adiantou. O mundo se adiantou. Nós temos inteligência artificial, temos tanta coisa que está acontecendo por aí, e a passos largos que a gente já não está conseguindo acompanhar. Então, nós vivemos tempos que só Deus para nos ajudar, só o Criador para nos ajudar. E a nossa caminhada, então, nessa terra, ela independe de condições financeiras, status histórico, familiar, jornada. Nós percorremos esse terreno. E esses terrenos que a gente percorre da vida, que a gente dá os nossos passos, nem sempre são totalmente planos. Os terrenos que a gente anda são terrenos que muitas das vezes eles têm aqueles acidentes, relevos acidentados, e a gente precisa tomar cuidado com montes, com montanhas, com penhascos e até desfiladeiros. Aliás, a nossa peregrinação seria muito chata até. Porque a gente olha muito para os desafios, né? Subir montanha, quando a gente olha para os montes, seria tudo meio chato, não é? Você fala assim, nossa, vou ter que subir uma montanha, meu Deus, eu queria que tudo fosse fácil. Mas pensa, se você não tivesse uma montanha, se você não tivesse um relevo, você ia olhar, a primeira coisa, você não teria, imagina você num deserto, você não teria com que se relacionar, não teria algo para falar, puxa, eu quero chegar até ali. Então as montanhas, os vales, as coisas que a gente tem que atravessar, eles também fornecem para nós experiências e refrigérios também para a nossa vida, porque nós não poderíamos ver o horizonte se não tivéssemos essa linha disso tudo. Não teria sentido se tudo fosse reto. Então montanhas podem significar, sim, obstáculos, subidas, perigos, mas também são um marco no horizonte, um destino, possibilidade de uma visão sobre outra perspectiva. Por exemplo, quando eu viajo, uma das coisas que eu gosto bastante é nas minhas viagens de procurar os lugares, a Rose sabe disso, os lugares aonde tem as melhores vistas para me tirar minhas fotos, fazer meus vídeos. E uma das coisas aonde eu encontro as melhores vistas, geralmente vai ser nos picos ou lugares mais altos da cidade. E eu me lembro, eu me recordo, na minha visão agora, falando para você, que os lugares onde eu tive uma boa visão, que eu tive as melhores fotos, que eu consigo ver tudo, o panorama do lugar, são lugares onde eu subi na montanha. A gente não quer subir, é cansativo, mas a grande realidade é que quando nós estamos nesses lugares, a nossa visão, ela é ampliada. Então esse salmista, ele nos faz peregrinar com ele, e não é uma viagem solitária, essa é uma viagem em grupo. Porém, hoje, nós vamos começar falando um pouquinho dessa viagem dele, desse ser humano, então, que vai fazer algumas perguntas agora. Do verso 3 ao 8, serão algumas perguntas que acontecem e ele precisa responder para o seu coração, buscar em Deus, ter essa resposta uns para os outros e que o Senhor possa falar ao nosso coração. E começa dizendo o quê? O verso 3, ele o quê? Não permitirá que os seus pés vacilem. A tendência nossa é olhar para esse verso e a gente sair correndo. O que tem mais aí de bênção de Deus e promessa de Deus? Para pensar um pouquinho. A nossa vida é uma grande caminhada. A nossa vida é um passo depois do outro. Quando o salmista ele diz isso, a primeira coisa que ele está dizendo aqui de Deus, a primeira proteção que é dita aqui a respeito de Deus, é que o Senhor não permitirá o quê? Qual é a promessa? Que os seus pés vacilem. Você já parou para se preocupar com isso? Você já parou para ter um tempo e falar, Senhor, o que é que faz os meus pés vacilarem? Nessa minha jornada que eu acabei de abrir e dizer com tanta dificuldade, que muitas vezes eu olho para esse salmo e falo, poxa, da onde é que vai vir o socorro? Eu olho para os montes, eu olho para ali, eu olho para cá, eu não sei para onde ir, e aí, o meu socorro veio do Senhor que fez a terra, e os céus e a terra, e a gente fala isso até bonitinho, mas você já parou para pensar que os teus pés, dentro dessa promessa de Deus, são eles
no sentido também espiritual e físico, que te levam para os lugares, que te levam para dar passos para as coisas que você tem que fazer. E lembre-se que nós estamos falando do que aqui? De peregrinação. Isso é um salmo de peregrinos que estão indo para encontrar o Monte Sião, o Monte de Deus, a Jerusalém de Deus, para adorar a Deus. E ele sabe que estes viajantes, alguns iriam percorrer grandes distâncias, e que levavam dias, era um trajeto cansativo, um trajeto perigoso muitas vezes, e também eram num terreno pedregoso, acidentado, árido, seco, e era o Oriente Médio. E ele tem isso para a vida dele. Agora você e eu, qual que é o terreno que a gente está enfrentando hoje, que eu abri dizendo, por exemplo, pós-Covid, pós-guerras, ou não dizemos pós-guerra, ainda existe, a guerra está aí ainda, a gente não sabe o que vai dar tudo isso, parece que os outros querem ficar somando, a gente aparecendo guerra para todo lado. Qual é o mundo que a gente vive? A grande realidade é que independente do que for, nós precisamos estar seguros na onde nós fincamos os nossos pés. E aqui o termo que eles usam nessa palavra no hebraico aqui de vacilar os seus pés, em algumas versões vai ser tropeçar, outras resvalar. Aqui o significado é interessante, como se fosse na língua original de escorregar, de cambalear, de vacilar, como está no texto, e de tropeçar. E transmite principalmente a ideia, o que o salmista está dizendo aqui, é da ideia de instabilidade, e da ideia de falta de firmeza. Você já parou para pensar naquilo na sua vida que te causa instabilidade? Ou às vezes nós falamos, eu não tenho nada que me deixa instável, eu estou com Deus, eu estou firme com Deus. Todos nós, um dia ou outro, nos encontramos de frente com situações que nós temos que pedir para Deus o quê? Deus, não deixe vacilar o meu pé. Isso é uma questão de atenção diária, porque uma vez escorregando, uma vez vacilando, uma vez caindo, ou nós vamos parar de desfiladeira abaixo, ou nós vamos machucar o nosso pé, porque essa é a ideia aqui, porque a palavra ela indica, quando essa palavra ela é falada, indica um estado aqui que ele tenta descrever, um estado de agitação dentro dele. Um estado de insegurança, seja no âmbito físico, no âmbito emocional e no âmbito espiritual. Então, esse vacilar agora se estende. Agora você coloca também para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual e para a sua vida física. O físico é fácil, a gente sabe. Agora, o que é vacilar espiritualmente? O que é vacilar emocionalmente? O que nos faz vacilar? No contexto cultural aqui, quando nós olhamos, na cultura hebraica antiga, só para você saber, a estabilidade, quando eles falavam em estabilidade e a firmeza, eram altamente valorizadas por eles. Especialmente quando um judeu ele se relacionava com Deus. Eles tinham as pisadas na bola deles, eles, muitas vezes a gente lê a história, em períodos eles tiveram mesmo aquela, não é? A gente vê nas histórias, eles se revoltaram, ou queriam voltar para o Egito, a gente sabe de todas essas histórias. Eles não adoravam a Deus muitas vezes como devia, mas o judeu, quando ele se voltava para Deus, ele tinha essa imagem do relacionamento com Deus. Antigamente, andar em terrenos rochosos ou terrenos desnivelados era muito comum para eles. E isso deveria levar o quê? Quando a pessoa está andando nesse tipo de terreno, leva a pessoa a acidentes, leva a pessoas a ferimentos, e muitas vezes ferimentos sérios. Não é simplesmente torcer o pé, vou ter que ficar de molho alguns dias. Não, estas pessoas tinham que continuar a viagem. Eles não podiam ficar parados no lugar onde eles se machucaram. Então, pensar em se machucar é uma coisa que você fala assim, eu não quero nem pensar. Você já imaginou? Você está cruzando o deserto e de repente você se machuca e não consegue mais andar? Como é que você faz para seguir jornada? Põe isso para a sua vida espiritual de peregrinação que a gente tem. Quantas pessoas não se preocupam, elas querem chegar na Canaã celestial, na Canaã da promessa de Deus, conquistar as coisas em Deus. Nós estamos entrando num ano novo, porém, uma coisa,
Será que nós temos parado para nos preocupar? Coisas que podem nos fazer acidentar durante o caminho. Portanto, a imagem aqui de escorregar, de vacilar, era uma imagem muito significativa para uma sociedade que compreendia muito bem o que é andar num terreno ruim. Dá para entender aqui? Você imagina você saber que você tem que cruzar um deserto. Você não pode de jeito nenhum ficar mal das pernas, ficar cambaleando, porque você se torna uma presa fácil, especialmente se você estiver num pequeno grupo. Você precisa estar inteiro. Então, o seu cuidado para dar passo, para atravessar e chegar numa peregrinação ou no seu destino, era algo que você tinha que pensar muito bem. Nós paramos hoje, espiritualmente, fisicamente ou até emocionalmente, paramos para fazer essa contabilidade nas nossas jornadas, aonde a gente quer chegar. Paramos para fazer a nossa contabilidade. Olha, eu quero conquistar isso, eu quero fazer aquilo, olha, eu quero que Deus me abençoe. Ah, Senhor, esse ano eu fiz um monte de planos para Deus, com Deus. Mas você avaliou no percurso para que no meio dessa jornada você não torça o pé, você não tenha um acidente, não tenha algo que te faça parar pelo caminho. Então esse conceito aqui para eles dessa palavra servia para lembrar de uma forma aqui então literal e metafórica aos israelitas, sabe do quê? Sabe o que é para eles isso? Quando ele fala aqui, olha, não deixará vacilar o teu pé, ele está dizendo assim, é a dependência de Deus, não são somente os meus passos, mas é Deus que guia no meu caminho, vai à minha frente, vai me ajudar. Quantos de nós temos parado no nosso dia, nas nossas manhãs, no nosso dia a dia e falando para Deus assim, Deus cuida dos meus passos. A gente lembra de falar quando a coisa já deu para o torto. Quando a coisa deu para o torto, que o problema aconteceu, nós paramos para falar, poxa Deus, por que isso me aconteceu? Por que eu tomei essas decisões? Por que eu fiz isso errado? Por que eu fiz aquilo? Mas eu não fiz a contabilidade daquilo que Deus está já há muito tempo ensinando o seu povo. E no contexto bíblico aqui, quando a gente fala dessa questão de segurança e estabilidade, porque somente o salmista sabe que ele encontra em Deus aqui. Nesse contexto, se refere frequentemente, quando olhamos para o contexto bíblico, à instabilidade, sabe do quê? Da vida humana. Quando ele fala, não vacilar o meu pé, ele pensa em toda essa história, trajeto, tudo que ele está fazendo, mas ele está falando da sua instabilidade na vida humana. E eu peguei aqui alguns textos, olhando para outros salmos, só para a gente ter alguma ideia sobre isso. O que é vacilar? Porque a Bíblia fala várias vezes sobre vacilos que a gente dá, cuidados que a gente tem que ter. E aqui é no sentido mesmo de tropeçar, de resvalar, no sentido de vacilar, de cair. Ele está falando que o Senhor não nos deixe o nosso pé vacilar. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos cair, nós vamos ter um acidente, nós vamos nos machucar na nossa jornada, entendeu? E agora aqui, quando olhamos, por exemplo, Salmo 68, versos 8 e 9, eu queria que você abrisse. Fica mais fácil você olhar na sua Bíblia, para você não esquecer. Aqui eles acreditam que esse Salmo de número 68 é um salmo que é do rei Ezequias. O rei Ezequias é um rei de Israel, aonde no seu período como rei, Deus dá um livramento para ele. E quando Deus dá esse livramento, dá, por exemplo, contra Senaqueribe. Se é esse contexto que está acontecendo aqui, é num momento em que Senaqueribe está querendo invadir a cidade. Os assírios estão querendo, já tomaram já a cidade lá já está tomando a cidade do norte de Israel, agora vai tomar do sul. E ele é o rei do sul. E aqui Deus livra ele. E não somente livra ele da mão desse rei, porque Deus livra ele e manda um anjo e derruba todo o arraial deles, 185 mil soldados. Olha que coisa, é Deus que faz isso. É aquele verso famoso da Bíblia. Olha, diga para ele que eu vou pôr um anzol no nariz dele, um freio na boca dele para ele ficar quieto, não ficar falando mais besteira, e vou fazer ele voltar para o lugar da onde ele veio. E o que Deus faz? Deus desbarata todo o exército deles. Deus faz com que eles saiam atordoados disso. Ele volta para o seu templo, para a sua cidade. Tempos depois, Senaqueribe está lá adorando o seu Deus e de repente os próprios filhos matam ele.
Esse foi o fim de Senaqueribe. E aqui, então, o que está acontecendo é que provavelmente Ezequias está adorando a Deus por esse livramento. E olha como ele vê isso que Deus está fazendo, e que é para nós também uma grande lição. Olha o que ele vê. Salmo 66, versos 8 e 9. Olha o que ele está dizendo diante de tudo isso. Ele diz: bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. E aí ele diz o quê? Foi ele quem nos preservou as nossas vidas, impedindo que os nossos pés o quê? Escorregassem. Esse é o sentido de, foi Deus quem nos preservou, que cuidou de nós e não permitiu o quê? Que eles fossem invadidos, que eles fossem tomados, como estava acontecendo com o Reino Norte. Deus cuidou desse homem e dessa mulher de Deus. Deus salvou essas vidas. Um outro salmo agora, Provérbios capítulo 3, depois nós vamos para um outro salmo. Versos 23, que esta passagem de Provérbios aqui é uma exortação da sabedoria de obedecer ao Senhor, e são conselhos de sabedoria para os jovens que estão sendo dados. Então o contexto aqui são vários versos muito conhecidos sobre o cuidado da vida, obedecer a palavra de Deus, cuidar dos seus passos com Deus, fazer o seu coração. Se você não cuidar da sua vida, isso daí vai trazer mal até para o teu corpo, para os teus ossos, para tudo. É o contexto que está acontecendo aqui. E em Provérbios 3:23, olha o que ele diz aqui: então você seguirá o seu caminho com segurança, em segurança em algumas versões, e não o quê? Tropeçará. E quando é que ele não tropeça? Quando você lê todo o capítulo, você vai ver uma lista ali. Guardem, meditem nos mandamentos de Deus, guardem a palavra de Deus, para andarem em caminhos com Deus. Cuida, atenção, e aí ele agradece, ou ele diz, né? E aí então seguirá o seu caminho, como? Em segurança, e não tropeçará. A mesma ideia. Não vacilar, lembra do Salmo 121? Ele não permitirá que os seus pés tropecem, os seus pés vacilem. Se você chegar e falar assim: Deus não permitirá que os meus pés vacilem, como a gente escuta por aí, sem olhar para o que a palavra de Deus nos ensina, tirar tempo com a palavra de Deus, obedecer o caminho de Deus, de nada adianta. É eu pegar o caminho do deserto, é eu olhar e falar: eu vou para a minha peregrinação e Deus vai cuidar de mim, mas eu não cuidei da minha vida com Deus. Esta responsabilidade não é de Deus, ela é sua, ela é minha. A responsabilidade do meu caminho com Deus, ela é totalmente minha. A responsabilidade de Deus, ela já está aqui, um banquete preparado para todos nós. Não joguemos na mão de Deus aquilo que compete para nós fazermos. Muito bem entendido, não? Quer andar a sua jornada? Quer andar 2025? Quer andar 2026, 2027, 2028, 2029? O tempo que Deus te permitir? Ande pensando nas coisas de Deus. Não corra para Deus somente quando a corda apertar. Outro salmo. Agora é um salmo de Asaf, que é o salmo número 73. Salmo 73, o salmo de Asaf. E olha que interessante, porque agora é uma situação diferente. Nós vimos o salmista, provavelmente Ezequias, ali fazendo aquele salmo. Nós vimos aqui Provérbios. Agora nós vamos ver o salmista com um problema muito sério que ele está tendo. Asaf não conseguia liderar o povo em adoração a Deus sem que ele lidasse primeiro com o problema que ele estava tendo dentro de si. E eu acredito que isso é uma das coisas muito comuns que acontece conosco como seres humanos.
Sabe quando a gente tem problemas de, como é que eu posso dizer? Eu estava tentando achar essa palavra, de identidade com Deus. Você já teve isso? De você olhar assim e falar, puxa Deus, eu não te vejo, puxa Senhor. E aqui o que está acontecendo? Asaf, ele vai se utilizar dentro desse salmo de vários sinônimos com essa questão de tropeçar, firmeza. E é muito interessante porque ele está com uma crise de identidade aqui. E nessa crise de identidade, primeiramente ele tem que se resolver para ele poder caminhar. Olha só, eu vou ler com você o Salmo 73, versos 1 a 3 e o verso 21 a 26. E eu vou explicando. Olha, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ótimo, começou muito bem, está bonito. Quanto a mim, olha, agora ele volta para ele. Lembra que hoje eu estou falando do salmista, Salmo 121, dizendo que o pé dele está vacilando. Eu não vou falar que Deus guarda, que Deus não dorme, porque é aí que a gente se abriga. Ai, que eu vou olhar para os montes, da onde vai vir o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez a terra. Vamos dizer em forma prática. Forma prática para nós aqui. Ele vai dizer assim, ele precisa se resolver com Deus. Ele diz assim, quanto a mim, verso 2, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. De novo, a mesma ideia de tropeçar, de vacilar. Ele diz assim, por pouco eu não tropecei. Olha qual era o problema dele, verso 3. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios, desses ímpios. Qual era o problema dele? Ele olhava para os outros que não serviam a Deus e ele começava a olhar o que os outros tinham. Ele começava a ver a posição, o dinheiro, as posses, as coisas que a pessoa tinha, e ele passava aqui por um momento de fraqueza, a sua visão estava ofuscada, e que chegava aqui, quando você olhar ali no verso 4, por exemplo, em diante, vai dizer, eles não passam por sofrimento. Olha onde ele chega a dizer, ele olha para o terreno do vizinho, que é mais verdinho que o dele, ele acha que o terreno do vizinho é mais verdinho, é sempre assim. O terreno do vizinho é mais verdinho, a igreja do vizinho é mais verdinha, a casa do vizinho é mais verdinha, o trabalho do vizinho, a conta bancária do vizinho é mais verdinha. E aqui ele está dizendo assim, eles não passam por sofrimento. Será? É apenas a visão que ele tem, o olhar dele eles não passam por sofrimento. Depois, eles têm o corpo saudável e forte. Olha o que ele vai falando, eles têm saúde, eles são fortes. Eles estão livres dos fardos, de todos os fardos, não são atingidos por doença. Como é que ele sabe de tudo isso? Como é que ele está dentro da casa? Não é assim que a gente faz. Olha lá, olha o irmão conseguiu. Olha, não o irmão, a pessoa lá conseguiu. Como é que pode isso? Ela não é, o que o cristão fala? Ela não é nem dizimista, como é que ela pode ter isso? Não é isso. Ela não está nem na igreja servindo a Deus, como é que ela pode ter isso? Só que ele está com um problema de crise de identidade, e ele aqui está vendo tudo bonito com os outros. E ele olha para ele com Deus, no momento ele não consegue ver nada. Agora, quando vai lá para o verso 21, 22, ele vai reconhecer sua falha. Ele reconhece que os seus pés vacilaram e ele quase tropeçou. Ou seja, ele vacilou, ele tropeçou, de verdade. Ele só não caiu no precipício, mas ele pisou na bola. E aqui ele vai dizer, verso 21, quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo senti inveja, agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Olha o que ele diz. Deus, quando eu estava amargurado, no meu íntimo, eu estava olhando para o terreno do vizinho, eu estava querendo o que ele tem, eu estava sentindo inveja, eu estava como insensato e ignorante, e eu era como um animal irracional. No verso 23, ele vai dizer, agora ele começa a se acertar com Deus, e agora ele pode chegar na presença de Deus, e ele fala, não Deus, eu quero continuar minha jornada contigo, eu quero ajudar com esses salmos outros a também entenderem. Olha o que ele vai dizer, contudo, sempre estou contigo, verso 23. Já mudou a conversa. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o seu conselho e depois me receberás com honras. Verso 25. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança
para sempre. Você percebe aqui, ele diz assim, a tua mão direita me sustém. Você imagina que você está andando e você está à beira de cair, o que ele está dizendo? A mão de Deus vai lá e sustenta ele nesses momentos de amargura. Porque ele olhou para Deus, ele reconheceu. Aqui é uma situação bem diferente. É um momento de amargura. Agora tem mais um salmo. Salmo 38. O salmo de Davi. Davi aqui, ele está chorando por causa do arrependimento que ele teve, porque ele pecou. Davi está destroçado. Davi está arrasado. Aliás, eu admiro Davi. Porque você olha para muitos outros homens da Bíblia, reis, não estavam nem aí com o seu compromisso com Deus. Só que Davi, ele se arrepende. Davi, ele tinha um coração para Deus. Você não vê Davi indo adorar outros deuses. Davi adorava Deus. Você vê Davi na sua angústia correndo para Deus. Ele tropeçou, ele pisou na bola. Só que agora ele vai para Deus. Olha o que diz no Salmo 38, versos 15 a 17. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor, meu Deus. Pois eu disse, não permitirás que eles divirtam a minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. E eu estou a ponto de cair, ele sabe da condição dele, e a minha dor está sempre comigo. O que está fazendo ele tropeçar? O pecado dele, a dor dele, e ele sabe que isso está fazendo o pé dele vacilar, mas que Deus está com ele. E aí ele fala no verso 18, confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Ele reconhece o pecado dele, a condição dele, e porque ele reconhece, ele começa a ter a oportunidade de andar com o caminho reto. Então o que nós temos aqui? Inveja, pecado, falta de confiança, falta de não ler a palavra de Deus, falta de não ter contato com Deus, de não levar a sério o que é uma caminhada com Deus, como nós olhamos o que significa a palavra tropeçar. Quando eu não levo a minha vida a sério com Deus, eu começo a andar na minha vida, no meu dia, nos meus passos, de uma forma incorreta. Agora, quando você olha para o Novo Testamento, no Novo Testamento, várias vezes, uma das grandes preocupações do Novo Testamento, sabe qual é? É a de que as pessoas, que os crentes, que os cristãos, eles tenham os seus passos ou os seus pés, as suas pegadas firmes. Se por um lado nós temos no Antigo Testamento o salmista dizendo assim, Deus não deixa que eu tropece, Senhor, se eu confiar em Ti eu não vou vacilar o meu pé. Você tem no Novo Testamento os homens de Deus ensinando você como permanecer firme. Nós somos inexcusáveis, não temos desculpa de falar que Deus não nos alerta em todas as necessidades da nossa vida. Por exemplo, quando você olha aqui, você vê esse salmista dizendo aqui, ele não permitirá que o meu pé vacile. Ele entende dessa preservação prometida, que ela é constante na vida, é como se fosse uma oração que ele está fazendo aqui para Deus. Que ele sabe que ele tem que orar com fé, porque Deus é o protetor e o guardião dele. Ele faz essa oração e ele lembra de que se Deus não for com ele, não segurar na mão dele, não adianta nada. Quantos de nós precisamos rever nossos conceitos para entrar em 2025 e nos anos que se vêm à frente, nós fazermos isso também. E falarmos, Deus, eu quero todos os dias segurar na sua mão, segurar na mão de Deus, caminhar com o Senhor e viver uma experiência. Eu quero caminhar contigo na minha fé, entre colinas, ravinas da Palestina. Eles sabiam que isso era necessário. A proteção literal dos pés é uma grande bênção para o israelita, que tem que fazer essa jornada. Deus guarda os meus pés. Quando você vê no deserto, Deus guardava a roupa deles, lembra disso? E o que Deus protegia ele dos animais, das pestes, dos animais peçonhentos, para que eles não fossem picados. Por quê? Porque Deus sabe que a gente tem zonas vulneráveis do nosso corpo, e o pé era uma delas, em vários sentidos, e Deus aqui está com ele. Deus está cuidando aonde o seu povo pisar. E você vai lá para o Novo Testamento, você vai ver no Sermão do Monte, no finzinho do Sermão do Monte, o que ele fala? Lá em Mateus 7,
quando constrói a casa na rocha, ele diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Você colocou o seu pé num lugar seguro, um lugar firme que Deus prepara para você. Porque ele diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento, deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Aonde os nossos pés, eles estão fincados. Guarde isso, irmãos. Aonde os nossos pés estão fincados. Se você der uma passada, por exemplo, assim, rápida pelo Novo Testamento, você vai ver Efésios 6, quando fala da armadura de Deus. O Edu já pregou sobre isso também. Quando você vê lá em Efésios 6, no verso 10, vai dizer: fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam-se com a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do poder. Ficar firmes, Deus está dizendo. E aí ele vai dizer lá no verso 3, para que vistam toda a armadura de Deus, para que possam se revestir no quê? No dia bom. Você vai lutar no dia bom? Não, se revestir no dia mau. E aí ele disse: para permanecer inabaláveis no dia mau. E dias maus para a nossa vida, a gente não tem muitas perspectivas de olhar no mundo natural e falar: a coisa vai melhorar de hoje para amanhã. Não vai. Mas uma coisa é certa: não importa o que acontecer. Se de repente acontecer um milagre, que é possível, mas é difícil, porque as cabeças infelizmente não estão ajudando muito hoje no mundo que a gente está. Mas uma coisa é certa: a nossa preocupação é de eu vou na minha jornada, na minha peregrinação, firme com Deus, com cuidado de que meus pés não vacilem. Deus, Ele cuida de nós. Olha quanta coisa que fala no Novo Testamento para a gente tomar cuidado e nos mantermos firmes do quê? Na graça. Romanos 5, versos 1 e 2, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso à fé, e a esta graça ao qual nós estamos firmes. Qual é a firmeza que a gente tem? A graça de Deus. E é interessante que no mundo greco-romano, manter-se firme era geralmente associado à estabilidade, à autoridade e à presença. Você quer falar de força? Era você ver um soldado romano. Era um cara firme, um cara que estava ali, na sua postura, presença. Todo mundo via um soldado romano, sabia que tinha que ter respeito. E aqui você olha para Paulo e ele mostra, quando ele escreve para os romanos, ele diz assim: mantenham-se firmes. A graça é uma das coisas. No Evangelho, por exemplo, 1 Coríntios 15, 1 diz: irmãos, quero lembrar-lhes que o Evangelho que lhes preguei, ao qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. O Evangelho, na fé, por exemplo, 2 Coríntios 1, 24, não que tenhamos o domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois a fé que vocês permaneçam, pela fé que vocês permaneçam firmes. E assim Deus vai trabalhando com a vida de cada um de nós. Salmo 121, então, nesse início, não vacilar no nosso pé, não pisarmos na bola, é este salmo que nos ajuda a caminhar nestes terrenos escorregadios, e hoje o que não falta é, como eu disse, terrenos escorregadios, terrenos esquisitos, mas a dádiva de Deus de estarmos sempre sendo sustentados por Deus, continua sendo oferecida pelo Senhor todos os dias para a nossa vida. Cabe a nós pegar na mão de Deus e seguir o nosso caminho.